Vamos lá. Livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 24. A palavra vai dizer assim para nós: a palavra diz assim para a gente: então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. Tomaram o bezerro que lhes dera e prepararam. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas, lancetas, conforme seu costume, até derramarem sangue sobre si. Sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Aqui que eu quero fixar. E todo o povo se chegou a ele. Você pode repetir comigo? E reparou que estava. Vamos de novo. E reparou. Pai querido, nessa hora, em nome de Jesus, ao lermos a Tua palavra, mencionarmos e reservarmos esse momento do nosso culto, eu clamo, Deus, que Tua presença, que já se faz em nosso meio, eu clamo, Pai, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Eu clamo, Deus, que seja a noite de decisões, de salvação, que seja a noite da Tua palavra nos enchendo e fortalecendo na Tua presença. Eu oro, Pai, para que mais uma vez, por Tua graça, porque merecedor não sou, o Senhor possa usar a minha vida, pedindo também que o Senhor possa usar os nossos ouvidos nessa noite, em nome de Jesus. Podem estar assentados. Nós lemos um trecho de 1 Reis 18. 1 Reis 18 é entendida, o trecho da palavra de Deus em 1 Reis 18, ele pode ser bem compreendido se nós entendermos o contexto que antecede, os 3 anos e meio que antecedem essa passagem. O rei Acabe havia se aliançado a uma mulher muito perversa, que não adorava a Deus. Jezabel, o nome dela. Irmãos, a nação ficou totalmente pervertida. Jezabel era uma mulher que adorava falsos deuses. Jezabel era uma mulher que adorava ao deus Baal, o próprio diabo. E o rei
muitos homens, se não vamos dizer todos, né? Todo homem, ele naturalmente vai sofrer influência da sua esposa. Por isso que a Bíblia vai dizer que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Mas a Bíblia também fala da tola, da ignorante. Ele diz: a sábia edifica, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Naturalmente, nós homens casados, a gente vai sofrer influências da pessoa que está do nosso lado. Por isso que a gente fala para os jovens: escolha, case-se com uma mulher de Deus. Escolha uma mulher que te ponha para buscar as coisas de Deus. Escolha alguém que fecha contigo, que te ajuda, que na hora de gastar, gasta contigo, mas na hora de economizar, economiza contigo. Aquela que sofre junto contigo, aquela que mora contigo no palácio, mas se for necessário, também mora contigo debaixo da ponte. Acabe escolheu uma mulher muito dominadora, e tem mulheres que são assim. Tanto é que você percebe, voltando lá em Gênesis, que Eva prova do fruto, e de algum jeito, ela provando, Adão, que já tinha uma ordem expressa de Deus a não provar, acaba provando também. Mas a astúcia da serpente, a astúcia do inimigo das nossas almas, a serpente não aborda o homem para oferecer o fruto, ela aborda a mulher, porque ela sabe que a mulher tem poder, ela sabe que vocês mulheres têm poder, ela sabe que se vocês mulheres falarem: olha, essa casa aqui não dorme sem orar mais ninguém, a casa vai caminhar assim. A serpente sabe que você, mulher, se pegar essas crianças e dizer: vamos orar juntos, vamos ler a Bíblia, vamos obedecer ao nosso Deus, você tem poder nas suas mãos, você tem poder de influenciar esse homem. E foi isso que Jezabel fez. Ela influenciou esse homem. Ela pegou o templo que tinha lá, que foi construído para adorar a Deus, e ela falou assim: Jonas, não vai mais adorar a Deus, o templo oficial de adoração a Deus agora é para adorar o diabo. Tirou-se o nome de Deus e pôs o nome do diabo, e o diabo passou a ser adorado. Só para vocês terem uma noção da bagunça que se instalou. Elias então é o profeta, Elias que a gente não sabe assim muito dele, a gente não sabe muito da sua origem. A Bíblia fala, o tisbita, Isabelle dia desses queria estudar sobre Elias, porque ela ia ter oportunidade na salinha, a gente foi estudar juntos. Não temos tantos registros, mas a Bíblia fala que Deus levanta Elias, e repara, Elias não é o profeta, existem alguns profetas governamentais, existem alguns profetas que estão dentro do palácio. Você tem Daniel, você tem alguns profetas que estão dentro dos governos, mas Elias, ele é um profeta totalmente fora da estrutura governamental e política. Elias não recebe salário do rei, não recebe salário do palácio, e Elias é aquele bucha de canhão mesmo. Ele vai falar o que Deus entregar, ele vai, se for tiro de canhão ele entrega, se for bomba ele entrega, e literalmente ele entrega uma bomba, ele diz assim: segundo a minha palavra, vocês estão vendo a bagunça que isso aqui tudo está em Israel? Segundo a minha palavra, não chove mais, só volta a chover quando eu orar a Deus para chover. Irmãos, a Bíblia vai dizer que se instaura uma seca, e a gente gosta de pregar nesse trechinho, né, entre a oração dele para parar de chover e até os profetas de Baal, e depois ele indo para a caverna. É um trecho rico da Bíblia. Você extrai aqui no mínimo umas 5 pregações
Só nesse trecho, entre parar de chover e o Senhor se revelando a ele dentro da caverna. Você tem uma série de pregações para falar. Você tem o Querite, o ribeiro secando. Você tem a viúva, que tem o último para comer e morrer. Você tem ele na caverna. Você tem a depressão. Você tem o restaurando o altar que a gente está falando hoje. Nós temos outro trecho dele fugindo. É um trecho rico. Mas a verdade é que, segundo a palavra de Elias, não iria mais chover. E fica sem chover um ano lá no Nordeste. O que acontece? O Rio de Janeiro, eu me lembro uma vez que ficou 40 dias sem chover mesmo. Choveu em Vargem Grande, choveu em Jacarepaguá, mas não choveu aqui bem na metropolitana, na metrópole, bem no centrão. Não choveu. Irmãos, a vegetação começa a ficar amarela. Quem viaja para o interior sabe disso. Eu vou para Minas e aí eu vou conversando com a Fabiana e falo: ó, Fabiana, está verdinho. Meu pai sempre contava isso. Se está verde é porque choveu. Se está amarelando é porque não está chovendo. E se fica muito tempo sem chover, primeiro, falta água. Os animais morrem. E por último, as próprias pessoas começam a ser afetadas. O negócio chegou num limite, irmãos, que o próprio Elias, num determinado momento, o Senhor leva ele até o ribeiro de Querite. Ele ora para não chover, porque Deus estava levando juízo sobre aquela nação, e ele mesmo sofre a consequência da seca. Tanto que ele tem que sair de Querite e ir para um outro lugar, atrás de comida e de água. Depois dos 3 anos e meio, é determinado tempo de Elias se apresentar ao rei Acabe. E Acabe faz como todos os covardes fazem. Acabe é o vetor daquela crise. Acabe e sua mulher Jezabel são os provocadores daquela crise. Quando eles desobedecem a Deus e instauram um culto ao diabo dentro da igreja e na nação, eles estão trazendo juízo sobre a nação. É tipo quando um pai ou uma mãe, e eu vejo vários por aí, fico, meu Deus, não entra na minha cabeça. O pai está servindo a Deus, a mãe está servindo a Deus, as criancinhas estão servindo a Deus, e aí dá uma louca na cabeça do camarada, e aí ele dá uma louca nele, ele vira a cabeça dele, ele vai servir outra coisa. E as crianças? E a família? Querido, todo mundo aqui tem família. Quem não tem, está formando. Quem ainda não formou, vai formar. Querido, quem lidera traz consequências de seus atos para dentro da tua casa. E é isso que Acabe faz quando ele traz a idolatria para a nação. Toda a sua casa e toda a sua nação sofre consequência. É como eu pegar o dinheiro do gás. Todo pobre tem que deixar os R$100 do gás, não é isso? O mês que sobra R$100, você já sabe. Lá em casa é batata. Sobrou R$100, vai acabar o gás. E não é que acaba? E sabe quando é que o gás acaba lá em casa? Domingo depois do culto. Sempre. Domingo depois do culto. Estou eu com um botijão nas costas. Aí é 24 horas o depósito. Aí vou eu lá, 10 horas da noite, 11 horas da noite. Aí encontra alguém na fila, fala: o meu só acaba domingo depois do culto. É o camarada: o meu também. É sempre assim. Sempre desse jeito. Mas pode ver, se o pai de família pegar o dinheiro do gás e apostar na Bet, fala Jesus, quem sofre a consequência é a sua família, que fica sem gás. Se o pai de família apostar, comprar aquela verde, que eu esqueci o nome dela, não vou dizer para não fazer propaganda, que agora eu estou atingindo muita gente no Facebook. Se o pai de família comprar aquela loira gelada que vem na garrafa verde, que custa uma fortuna, que eu sei, quem sofre a consequência é a família. Se a mulher for louca, quem sofre a consequência é a família. Se o homem for louco, quem sofre a consequência é a família. Só que Acabe é covarde. Quando ele se depara com Elias dentro daquela seca,
Ele vira para Elias e fala assim: é você o perturbador de Israel, é você, Elias, que é o perturbador, é você que veio causar todos os nossos problemas. É típico dos covardes, eles invertem o foco, fazem-se de vítimas. Deixa eu te dizer uma coisa, eu falei isso no gabinete um dia desses com as pessoas. Quanto mais vítima você for, mais crescer você precisa. Quanto mais vítima das situações e das pessoas você se sentir, mais vítima. Toda vez que você se sente vítima, toda vez que você se sente não recompensado, injustiçado, o seu corpo libera uma carga de estresse, que é absorvida, primeiro por seus neurônios, e segundo por suas células imunológicas. Toda vez que você se sente um coitadinho da situação, que muitas foi eu mesmo que criei, e você e eu, que nós que criamos, todas as vezes que você se sente o pobre coitado, a vítima, o teu corpo recebe uma carga de estresse, e ele demora 5 horas para se recuperar desse estresse. 5 horas. Então na hora que Acabe diz: coitadinho de mim, coitadinho da minha nação, porque Elias fez isso. Toda vez que a gente repete o gesto de Acabe, a gente está destruindo o nosso sistema imunológico. Aí fica gripado, fica com dor, fica cansado, fica com sono, não tem disposição para nada. É porque a gente está atraindo para a nossa vida negatividades, pensamentos negativos, pensamentos de vítima, que a palavra de Deus não mostra que são nossos. Elias, então, eu li a partir do verso 23, e no verso 30 a gente tem o ápice. Elias disse a todo o povo, primeiro, do 24 até o 30, o pessoal que adorava o diabo foi zoado. Elias, ele zoou o plantão dos profetas de Baal. Elias, ele gastou com os profetas de Baal. Ele falou assim: grita mais alto. Às vezes Baal foi viajar. Grita mais alto, às vezes ele está dormindo. Grita mais alto. O pessoal começou a se cortar, começou a passar facas e navalhas pelo corpo, sair sangue. E óbvio, Baal não respondeu. Mas olha o que o 30 vai dizer. Elias disse a todo o povo: agora chegou a vez de Elias clamar. Elias propõe uma batalha. Os profetas do diabo vão invocar o diabo. Se o diabo fizer descer fogo do céu, ele é Deus. Mas se Elias fizer nos invocar e fizer descer fogo do céu, o Senhor é Deus. Deus é Deus. Os profetas de Baal ficam desde as primeiras horas do dia até o meio-dia e nada acontece. Nada. Você conhece a história. Agora Elias começa a mexer. Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Olha a autoridade do camarada. Eu quero ter essa autoridade. Vamos buscar lá em Deus. Chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. Olha a primeira coisa que ele faz, Valdeci. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Em setembro de 1997, missionário, quando eu me firmei aqui na igreja, há 27 anos atrás, muitos de vocês não eram nascidos, estava acontecendo aqui um culto chamado Culto da Centésima Ovelha, que depois a gente fez muitas vezes, e o tema desse culto era restaurando o altar que estava quebrado. A gente recebeu vários pregadores de nome, e foi assim uma revolução aquela vez. Mas eu confesso que com 13 anos de idade eu não compreendia bem ainda. Mas olha como é que a palavra tem profundidade. 27 anos depois eu estou aqui falando disso.
E eu me lembro que eu escutei 27 anos atrás, quando eu tinha 13 anos. E está aqui dentro do meu coração até hoje. O altar, deixa eu dizer para você, o altar é o lugar aonde eles prestavam adoração. O altar, a adoração lá no Antigo Testamento é diferente da nossa. A nossa a gente louva, a gente abre o coração, a gente ora, pode nem ter música, mas a nossa adoração ela brota de dentro para fora, é diferente em espírito e em verdade. A adoração deles, o altar deles era um altar de sacrifício. Literalmente um animal morria, uma ovelha, um bezerro era cortado, queimado e oferecido a Deus em oferenda. Era assim no Antigo Testamento. Esse animal que era queimado e oferecido, ele morria no lugar dos pecados do povo. Nós não fazemos mais isso e não há necessidade. Primeiro porque hoje seria crime, né? É crime fazer isso com os animais nos dias de hoje, mas não é isso. A gente não faz mais isso porque Cristo, quando Ele sobe na cruz e é crucificado, Ele é o Cordeiro que morre no nosso lugar. Mas perceba, qual a característica, volta no 30 por favor, Raquelzinha. Qual a característica do altar de Israel naquela época? Ele estava altar quebrado. Sabe o que significa altar quebrado? Comunhão com Deus interrompida. Israel vinha de um tempo tão difícil que o altar deles estava quebrado. O relacionamento deles com Deus estava interrompido. A comunhão deles com o Senhor também estava quebrada. E é disso que eu vim falar aqui hoje, porque o Senhor toca no meu coração. Eu vim com uma mensagem a semana toda ruminando no meu coração. E hoje à tarde, quando eu sentei para preparar a mensagem, que eu preparei a mensagem, Deus falou: não é essa, não é essa, não é essa. Eu falei: então é qual, Senhor? Porque daqui a 3 horas começa o culto, eu tenho que fazer a comida de mais tarde. E o Senhor disse: restaurando o altar que estava quebrado. O altar de Israel estava quebrado. Ou seja, o altar quebrado não tem relacionamento com Deus. O altar quebrado não tem comunhão com Deus. O altar quebrado não tem troca, conexão com o nosso Criador. Eles estavam há 3 anos e meio adorando a Baal, adorando ao diabo, sem chuva, passando necessidade, passando seco, passando fome, e com o altar quebrado. E hoje Deus me traz aqui: mas pastor, nosso altar está direitinho, não tem nada quebrado no nosso altar, está íntegro. Inclusive ele só tem 3 anos de uso, vai durar mais uns tempos, vai durar até a gente ir embora daqui, que a gente vai embora daqui rápido. Você crê nisso? A gente vai embora daqui e vai ficar isso aqui. Quiser fazer kitnet, aproveitar o ar, à vontade, porque quando eu estiver no céu eu não quero saber de mais nada daqui. Quiser dividir, fazer 10 casinhas, uma embaixo, uma em cima, o problema é de quem fizer. Mas depois que eu estiver no céu, o céu não entra matéria. Mas o nosso altar está íntegro. Mas não é desse altar aqui que eu estou falando. O altar que eu estou falando é sua vida, seu coração hoje. Como é que está esse altar hoje? Tem altar, altar é lugar de entrega, altar é lugar de adoração, altar é lugar de comunhão, altar é lugar de conexão, altar é lugar de intimidade. Deus nos fez com espírito e alma. Essa é a diferença dos animais. O que nos faz diferente dele não é só a capacidade de sentir, de raciocinar, mas é a capacidade de ter ligação com o nosso Criador. E Elias, a primeira providência que ele fez para viver milagres, a primeira providência que ele fez para fazer milagres, para viver milagres, foi restaurar o altar. E às vezes a gente quer uma vida de milagres, a gente quer uma vida de Deus falando com a gente quer uma vida igual a escada de Jacó, anjo subindo, anjo descendo, anjo subindo, anjo descendo, anjo subindo, anjo descendo. Mas eu quero te perguntar: como está o teu altar?
Nosso altar está quebrado quando nossos relacionamentos são quebrados. Não tem altar sem relacionamento. Deixa eu te dizer, nosso altar está quebrado quando nossos relacionamentos estão corrompidos. Eu sou do tempo que relacionamento não prestava para nada na igreja. Eu sou dessa fase. Aí tinha uns pseudos espirituais que falavam assim: não, porque pode ir tudo para o inferno, o que importa é a minha espiritualidade com Deus. Mandava todo mundo para o inferno. O colega de trabalho, o vizinho, o cunhado, a cunhada, o primo, a mãe, o pai. Vocês estão tudo endemoniado. Falava que o pessoal da igreja era endemoniado. Querido, o altar está quebrado quando os relacionamentos estão quebrados. Como estão nossos relacionamentos? Como é que a gente está vivendo com as pessoas? Como é que a gente está vivendo com os irmãos? A palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 133 assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. O salmista foi procurar, Suzana, Val, o salmista foi procurar um exemplo, e ele encontrou um exemplo magnífico. Ele diz assim: é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, até a gola de suas vestes. Ele se lembrou de um momento sublime, que foi o dia da consagração de Arão ao sacerdócio, e ele disse: é tão maravilhoso quando a gente vive em união, quando o nosso altar está íntegro e consertado. É como o dia da consagração de Arão ao sacerdócio. E ele completa: é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, é como a água que Deus manda do céu, porque ali o Senhor concede e ordena a bênção para sempre. A gente quer ter altar íntegro, mas não quer conviver com ninguém. A gente quer ter altar íntegro, mas quer ficar de mal com todo mundo. A gente quer ter altar íntegro e não fala com nossos pais. A gente quer ter altar íntegro e não convive bem com a esposa, nem com o marido, nem com o filho. Não aguenta ninguém, ninguém te aguenta. Querido, é tempo de restaurar esse altar. Mas pastor, eu já tentei. Eu sei, o que depender de você, o que depende de mim. Mas deixa eu te dizer, o altar está quebrado quando os relacionamentos estão quebrados. Os relacionamentos estão quebrados. Um dia eu cheguei invocado em casa. A live é ruim por causa disso, mas agora eu comecei e vou falar até o final. Um dia que véspera de Natal, no melhor tempo da igreja, teve um culto aqui com menos de 10 pessoas. Aquela época agitada de Natal, a gente sente. Aí eu fui para casa, eu vim sozinho nesse dia. Aí eu cheguei em casa assim, agitado. Aí uma pessoa da nossa vizinhança me aborreceu. Irmãos, eu falei umas verdades boas para a pessoa, fui com educação, mas falei grosso. Falei assim, sabe, umas verdades, e subi e fui embora. E para consertar? E para subir aqui no altar depois? E para ministrar? Aí eu só orava assim: Senhor, eu me excedi, me dá uma oportunidade. E aí Deus me deu a oportunidade. Eu abaixei minha cabeça, mesmo estando certo. O Senhor me perdoa. Eu me excedi, eu não devia ter feito isso. O Senhor me perdoa. Claro, você é um grande amigo, vai lá, está perdoado. A gente tem que consertar esse altar. Você quer que Deus te use? Você quer que a tua célula flua? Você quer pegar esse microfone e ser um vaso, um instrumento? Você quer entrar no céu? O altar dos relacionamentos. Quer ver outra? O altar está quebrado quando a gente perde o senso de ser igreja. É outro altar. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, ele afirma para a gente assim: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos no amor e as boas obras. Ele está dizendo assim: considera seu irmão, considera seu irmão, considera seu irmão.
considera a sua irmã, considera a Joana, considera o João, considera a Rebeca, considera o seu irmão. Ele completa: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que está se aproximando o dia de Jesus voltar, que o dia se aproxima, ele diz. O altar está quebrado quando a gente perde o senso de igreja. O altar está quebrado quando a gente perde a alegria em ser igreja, em participar da igreja. Eu tenho uns vizinhos que são católicos, praticantes, fervorosos, gente boa, sabe? Boa. Ele é porta a porta com o Guilherme. Irmãos, o grupo jovem se reúne lá, o padre vai lá, vocês têm que ver que alegria, que comunhão. Aí eu falo, os católicos estão dando banho na gente. Irmão, uma gritaria. Para, padre! É uma brincadeira, uma coisa bonita de ver. A gente não pode perder o senso de ser igreja. Tem que consertar esse altar. O senso de igreja, de irmão, de estar em comunidade. Não podemos esquecer disso, porque isso nos fortalece. Eu nunca vou me esquecer de um dia que deu 1 metro de água dentro da nossa casa, tipo o que aconteceu aqui em Barros Filho, mas foi pior. 1 metro de água dentro da nossa casa, não tinha telefone, não existia o WhatsApp, ninguém aqui tinha telefone. Os irmãos viram na televisão. No outro dia tinha 7 pessoas lá em casa, lavando tudo. Eu era criança. Isso é senso de ser igreja. Isso é senso de ser igreja. O altar está quebrado quando a gente perdeu o senso de ser igreja. Que é outra. O altar está quebrado quando a gente perdeu a consciência do pecado. O pecado, ele tende a se tornar algo. Quando se faz na primeira, toma-se um susto. Mas depois o pecado, ele tem uma coisa de acostumar. A gente perde, o altar quebra quando a gente perde a consciência do pecado. Todo mundo que pecou pela primeira vez e depois prosseguiu, acostuma. E Deus está dizendo hoje eu separei esse dia para consertar o altar quebrado. Eu separei esse dia para consertar coração, para consertar relacionamento. Mas a gente não pode perder a consciência do pecado. Não pode. Eu me recordo de Jó, nem pus na minha referência. Jó, Gustavo, Jó já era um homem rico, casado, com filhos, com patrimônio, com tudo. Ele falou assim para mim mesmo: fiz um concerto com os meus olhos. Não, eu vou traduzir para os dias atuais, não vou ficar olhando mais para mulher nenhuma. Jó falou isso. Isso é consciência do pecado. A palavra vai dizer em Jeremias 6,15 assim: porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabe o que é envergonhar-se. Portanto cairão entre os que caem, no tempo em que os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Jeremias está falando de um povo que se acostumou a mentir, se acostumou a adulterar, se acostumou a abominar, se acostumou a pecar. E deixa eu te dizer, eu não tenho a ilusão que eu vou tirar ninguém do pecado sendo pastor, mas eu tenho uma certeza: eu vou fazer pessoas pecarem com a consciência pesada. Essa é a minha missão. Eu posso não ter o poder de tirar pessoas do pecado, mas com uma palavra de Deus eu posso fazer pessoas pecarem com a consciência pesada. E é isso que eu estou aqui para fazer. Não podemos perder a consciência do pecado.
Não podemos perder a consciência do que é adultério, não podemos perder a consciência do que é mentira, não podemos perder a consciência do que é roubar, do que é fornicar, do que é mentir, do que é falar dos outros. Não podemos perder essa consciência. É tempo de restaurar o nosso altar para que possamos entrar no céu. Dura, né, pastor? Em pleno domingo é palavra, é para ir para o céu, querido. Tem mais branda por aí, pode procurar. Tem mais suave por aí, pode procurar, fica à vontade. Mas se tu quiser entrar no céu, escuta o que eu estou te dizendo hoje. Não podemos perder a consciência do pecado. O Espírito Santo, ele está dentro do teu coração, enquanto dá espaço, e ele fica dizendo: não faz isso, sai daí, para com essa conversa, tira a mão de onde tu botou tua mão, não pisa aí, sai fora. Isso é o Espírito Santo, não é pastor. Não é pastor querendo controlar a vida de ninguém, é o Espírito Santo falando. Ele fala dentro do teu coração, ele fala sobre a tua vida, ele te leva, ele te tira, ele te convence, ele te converte, e ele está dizendo: não podemos perder a consciência do pecado. Minha filha me perguntou essa semana, foi difícil responder. Ela perguntou assim: pai, o que é pecar contra o Espírito Santo? Porque se difunde no nosso meio que pecar contra o Espírito Santo é só você tem alguém profetizando, você fala que é do diabo. Dizem, né? Mas não é isso. Pecar contra o Espírito Santo é entrar num processo de endurecimento no seu coração. Nenhuma palavra mais presta, nenhum pastor mais presta, a Bíblia não presta, nenhuma pregação presta, nenhuma igreja presta, nenhum irmão presta, nenhum louvor presta, nada presta, só eu que presto. Isso é pecar contra o Espírito Santo. É não escutar, não dar mais ouvidos, não abrir mais o coração. Mas no dia que a palavra pega, mexe contigo, sacode dentro de você, põe culpa, põe desejo de mudança, aí sim Deus está falando contigo. E Deus trouxe você aqui hoje, olha, para jogar luz naquilo que é importante. O altar está quebrado, estou caminhando para o final. Quando falta propósito, crente sem propósito, o propósito ele te fisga, o propósito ele te segura, o propósito ele te conduz. Quer ver um episódio bacana? O dia que a gente estava preparando aqui no Natal as cestas básicas, tem um monte de gente aqui que participou. Lucas está ali hoje com a gente, participou dos 2 dias, né? Patrícia, Thaísa, André, Alexandra, Patrícia Martins, mó galera, Severino estava no dia. O propósito ele te fisga, o propósito ele te pesca, o propósito ele te conduz. Se tu está sem propósito, deixa eu te dizer nessa noite, essa dá para fazer até corte no Instagram. Se tu está sem propósito, tu aceita qualquer proposta. Se tu não tem propósito, qualquer proposta serve. Se tu não tem propósito, qualquer caminho te leva. Deus está dizendo: o altar está quebrado quando não tem propósito. Cadê teu propósito? Aonde tu deixou ele? Cadê teu propósito? Aonde tu largou ele? Deus está dizendo hoje que é tempo de reparar o altar e pegar de volta teu propósito, olhar com outros olhos. Se deu errado um dia, se deu errado em determinado lugar, se deu errado com uma pessoa, não tem problema, vamos começar de novo. Tem propósito, tem propósito. Sabe o que é propósito? Escuta essa. Propósito é quando une o que tem em você com a necessidade do reino de Deus. Isso é propósito. Propósito é quando une o dom que Deus pôs na sua vida e no teu coração com a necessidade que o reino de Deus tem.
Isso é propósito. Dom e necessidade. Cadê o teu? Não, pastor, eu estou por aí, eu estou analisando propostas, eu estou vendo aonde eu me adapto, eu estou vendo, é porque eu não gosto de calvinismo, é porque eu não gosto de pentecostal, neopentecostal, tradicional. Já está perdido no propósito. Já está perdido. Não porque a parede preta, mas querido, que tem mais aí a parede branca. Não porque a iluminação, querido, tem igreja aí que só com lâmpada de 30 watts, é claro que dói até a vista. Mas deixa eu te dizer, acha teu propósito. Acha teu propósito. Junta o dom com a necessidade do reino, é o teu propósito. Junta a tua capacidade com a necessidade do reino, é o propósito. Junta aquilo que Deus te ensinou a fazer, aquilo que Deus pôs na tua vida com a necessidade do reino. Esse é teu propósito. Mas tem gente caminhando sem propósito. E quando está sem propósito, não tem altar. Impacta na vida. Deixa eu te dizer, Deus trouxe você aqui nessa noite para reparar o altar. O altar está quebrado, eu concluo. Quando tem uma distância entre nós e o nosso Deus. E quantas vezes eu tive essa distância? Quantas vezes? Um dia eu falei, Senhor, me acorda essa madrugada para eu orar. Deus me acordou, eu não tive forças para levantar. No outro dia eu acordei tão distante de Deus. Pedi perdão primeiro, para me aproximar de novo. O propósito, o altar íntegro, é você recuperar e se aproximar do seu Criador. Elias queria viver milagres, e ele começou consertando o altar. Ele começou reparando, restaurando o altar. E Deus te trouxe aqui hoje para que tu possa restaurar o altar da tua vida, do teu coração. Tem perdão? Libera. Não aguenta ninguém? Passa a aguentar. Pede Deus para mudar o teu coração. Pede Deus para te dar propósito. Mas deixa eu te dizer, é tempo de restaurar o altar. Vamos estar de pé nessa hora. É tempo de restaurar o altar, para viver os milagres que tu quer, para viver os milagres que tu precisa, para ter portas abertas, tem que restaurar o altar. Está dizendo, restaura hoje o teu altar. Começa hoje a restaurar o teu altar. Começa hoje a consertar o que tem que consertar. Começa hoje a reformar o que tem que reformar. Para de pecar contra o Espírito Santo. Transforma esse endurecimento em amolecimento. Transforma esse coração duro num coração quebrantado, que se rende. Deus está dizendo, deixa eu te pegar hoje. Deixa eu acessar a tua vida. Quanto tempo que tu não deixa eu acessar a tua vida? Quanto tempo que essa boca suja não deixa mais eu acessar a sua vida? Quanto tempo que esse coração negro não deixa eu acessar a sua vida? Quanto tempo que esse coração crítico não deixa Deus acessar a sua vida? Pega a sua razão hoje, pega a sua justiça hoje. A Bíblia chama a sua justiça de trapo de imundícia. Não serve para nada. Se rende hoje diante do altar e restaura o teu altar.